pessoal, tudo bem? Sou Daniel Mello, especialista de produtos da Sungrow, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre datasheet de produto. Então, todo inversor tem ali seu datasheet, sua ficha técnica. Vamos entender um pouco dos parâmetros que estão descritos ali e como eles influenciam no dimensionamento do seu sistema. A gente vai olhar principalmente para os parâmetros de entrada, tá? Que são os que mais importam ali na hora do dimensionamento. Eu tenho aqui um trecho, né, do datasheet dos nossos inversores monofásicos da linha RS, que no caso inversores de 3 a 6 kW. Vamos entender um pouco desses parâmetros. A divisão aqui tá tensões e correntes. Tá? Começando pelas tensões. O primeiro parâmetro que eu destaco é a máxima tensão de entrada. Então, esse é um valor que vai te indicar qual o tamanho máximo da série que você pode conectar ali ao inversor. Então, quantos módulos essa série deve ter? Você sempre tem que considerar que a tensão de circuito aberto da série para a condição de menor temperatura ambiente deve caber dentro dessa máxima tensão de entrada do inversor. Aqui no caso são 600 volts, então você vai trabalhar aí com séries de até 11, 12 módulos. Você tem inversores com tensões de entrada maiores, 1100 ou 1500 volts. Então sempre considerar esse parâmetro para o tamanho máximo aí da sua série fotovoltaica. O próximo parâmetro aqui é mínima tensão de entrada barra tensão de inicialização. Então, acho que aqui está bem claro, o inversor tem uma tensão de inicialização a partir da qual ele entra em operação e a partir do momento que a tensão vai para baixo, né, da mínima tensão de entrada, o inversor cessa a operação. Então, no caso desses inversores, eles iniciam com 50 volts e depois, ao final do dia, quando a tensão baixa em relação a 40 volts, o inversor cessa a operação. A próxima tensão aqui é a tensão nominal de entrada. Essa é uma tensão interna ali no inversor relacionada com a tensão que ele precisa para realizar a conversão de potência de forma eficiente. Esse parâmetro importa no cálculo da potência que o MPPT pode processar. A gente vai passar por isso depois. Os dois últimos parâmetros aqui relacionados à tensão indicam intervalos. Então você tem o intervalo de tensão MPP, que é basicamente o intervalo operacional ali do inversor em relação à tensão de entrada. Então, no seu dimensionamento, né, você tem que prever uma operação ali do arranjo entre 40 e 560 volts, e existe uma faixa mais estrita dentro desse intervalo de tensão, que é o intervalo de tensão para a potência nominal. Então, é um intervalo de tensão onde a conversão do inversor acontece de maneira mais eficiente e ele consegue manter potência nominal. Então, no seu dimensionamento, além de respeitar, né, o limite máximo, é muito importante que o VMP, então a tensão para a máxima potência da sua série fotovoltaica, caia dentro desse intervalo de tensão para potência nominal. Assim você está otimizando o seu arranjo em função das características do inversor e você vai garantir aí uma boa performance do seu sistema. Então, as tensões de maneira geral estão relacionadas ao tamanho das suas séries. Quantos módulos você vai usar ali, vai conectar por MPPT do inversor. Os próximos parâmetros estão relacionados à corrente elétrica. Então, a corrente ela vai ditar basicamente que tipo de módulo cabe ali com o inversor. Eu posso usar um módulo bifacial, posso usar um módulo mais potente, então as correntes vão estar principalmente relacionadas ao tipo de módulo. Aqui, né, nas correntes, a gente tem 3 pontos importantes. Primeiro, máxima corrente de entrada. Durante a operação do inversor, ele processa, né, uma quantidade máxima de corrente ali por MPPT. Existe um máximo que ele pode absorver do arranjo. E essa é a máxima corrente de entrada. No caso dos inversores aqui, 16 amperes por MPPT. Então isso está indicando que durante a operação o inversor pode extrair do arranjo até 16 amperes. A próxima corrente é a corrente de curto-circuito. Então é uma corrente que ela basicamente está indicando qual que é a limitação de corrente que pode circular ali pelos circuitos internos de entrada do inversor. No caso aqui são 20 amperes. Então a corrente de curto-circuito do seu arranjo fotovoltaico conectado àquele MPPT deve ficar sempre abaixo desse limite de curto-circuito do MPPT. Então,
corrente curta, nesse caso aqui do seu arranjo, deve ser inferior a 20 amperes. Quando você pensa em inversores que têm mais de uma entrada por MPPT, a corrente do conector de entrada também é importante, tá? Porque existem casos em que a corrente de operação da string ela pode ser maior que a corrente do conector de entrada. Então também é interessante ficar atento. No caso, os conectores aqui desses inversores suportam até 30 amperes, então não há nenhum problema quanto a isso. E por fim, algumas conclusões sobre o que a gente viu aqui. Então, quantidade de módulos por MPPT deve sempre respeitar a máxima tensão de entrada, né? E para uma otimização, se eu for usar aqui, por exemplo, o inversor de 5 kW, nesse caso, né? O VMP das séries ali deve ficar dentro da faixa de tensão para potência nominal do inversor, que nesse caso aqui é de 235 a 480 volts. Sobre as correntes, então, a corrente vai ditar a quantidade de séries que você pode ter por MPPT. No caso aqui, né, a soma das correntes de curto-circuito das séries conectadas a um mesmo MPPT deve ficar abaixo de 20 amperes. Esse raciocínio vale para todos os inversores. Então, a soma das correntes conectadas ao mesmo MPPT deve ficar abaixo do limite de curto-circuito daquele MPPT. E um cálculo interessante aqui é que é possível calcular qual que é a potência máxima que cada MPPT consegue processar. E esse cálculo leva em conta aquela tensão nominal de entrada, aqueles 360 volts, que eu falei que era uma tensão interna ali no circuito do inversor, e também a máxima corrente de entrada. Então, no caso aqui, você tem 360 volts de tensão nominal e 16 amperes de tensão de corrente de entrada. Se você multiplicar esses valores, você chega na potência que cada circuito MPPT consegue processar. No caso, são 5.760 watts. Então, a gente fez uma leitura aqui dos parâmetros do datasheet, né? Leitura e compreensão. Entendemos como cada um deles afeta ali no dimensionamento do projeto. Então, espero que com esse conteúdo você consiga aprimorar, né, os seus dimensionamentos, sempre pensando na performance do sistema e em quais condições de arranjo são melhores, né, mais adaptadas ali às características do inversor. Para mais conteúdos como esse, eu convido vocês a acessarem o Sungrow Academy e o nosso canal no YouTube. Obrigado.